Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 12 de novembro de 2023, na nossa tradicional série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Aliás, estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso. É o Pão Nosso. Chico Xavier é de quarta-feira. Então, de domingo, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, que é psicografia do Chico e ditado pelo querido Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 98, que tem como título Evita Contender. Capítulo 98 do livro Pão Nosso, Evita Contender. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, em que ele diz: Ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Olhando essas duas frases de Emmanuel, que fala exclusivamente a respeito da religiosidade, sabemos perfeitamente o quanto nós diariamente nos defrontamos com aqueles companheiros, com aquelas companheiras que estão sempre buscando uma demanda dentro do trabalho religioso. E a demanda nós podemos aí qualificar como não gostei, não aceitei, não foi bom, não gosto, ou muitas vezes uma crítica, pode ser ela uma crítica amena, uma crítica um pouco média, ou muitas vezes uma crítica mais agressiva. Aquelas palavras que denotam para os nossos ouvidos uma certa inveja, uma certa mágoa interior por aquilo que o outro ou os outros estão fazendo. Segundo Emmanuel, essas pessoas, dentro do grupo religioso, na busca dos ensinamentos do Senhor Jesus, elas não estão à procura de nenhuma claridade divina para os seus corações. São pessoas, são almas queridas do nosso coração, mas que, infelizmente, vivem buscando por toda parte, por todo canto, em todas as demais pessoas, em todas as demais atividades, sempre um motivo para reclamar, criticar e apontar erros e defeitos. O próprio tema do capítulo de hoje, 98, evita contender. E as palavras de Paulo a Timóteo, ao servo do Senhor não convém contender. E juntando ainda a frase de Emmanuel, foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor, é um alerta para todos nós. Primeiramente, para que tomemos cuidado
com esta influência negativa que muitas vezes nos rodeia. Tomarmos cuidado com a conversa, o palavreado que utilizamos dentro da casa espírita, dentro do templo religioso. E, em terceiro, o cuidado maior que devemos ter para não nos deixarmos envolver nesse tipo de situação. É claro que muitas vezes nós nos chateamos, nós nos aborrecemos, nos entristecemos com a situação, ficamos muitas vezes decepcionados com o trabalho, com a própria religiosidade, com a própria casa religiosa, ficamos decepcionados com aquela alma querida que está à frente de nós. Mas o alerta, tanto de Paulo quanto de Emmanuel, é muito claro. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Emmanuel. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo. Porque, na realidade, quando entramos nesta contenda, entramos nessa discussão, entramos nessa situação, estamos automaticamente nos colocando na mesma posição emocional, psicológica, mental, espiritual do outro. E a intenção, muitas vezes, do outro é justamente fazer com que saiamos do nosso ponto de equilíbrio. E uma questão que é muito interessante nesse ponto da contenda é a nossa consciência. Se algo foi feito de errado e alguém vem para uma contenda conosco, a nossa consciência vai nos cobrar aquela postura errada que tomamos. Agora, se o trabalho foi muito bem realizado, se a atividade foi muito bem realizada, se aquilo que oferecemos naquele instante foi o melhor que tínhamos ao nosso dispor naquele instante, não há o porquê entrar em contenda com a outra pessoa. Porque a nossa consciência nos dará o abrigo necessário de que fizemos o correto, fizemos o certo, fizemos o melhor, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. E é importante também lembrar que essa lição não se restringe somente às questões religiosas, às questões do templo religioso. Nós estamos falando de uma carta de Paulo a Timóteo, num instante importante e significativo da divulgação e do desenvolvimento do cristianismo àquela época. Estamos falando de uma mensagem de Emmanuel, neste livro, Pão Nosso, relembrando as lições de Paulo, relembrando as lições de Jesus. Mas no dia atual de hoje, na vida atual de hoje, nós podemos levar este ensinamento para a sociedade, para o trabalho, para o nosso lazer, para o nosso convívio em família, para o nosso grupo de amigos. É muito comum dos seres humanos, de nós, todos nós, muitas vezes nos utilizarmos da palavra crítica
contra alguma coisa ou contra alguma pessoa. A nossa consciência e o nosso coração sabem perfeitamente que não é uma postura adequada, que não é uma postura melhor para aquele momento, para aquela situação. E mesmo assim, pelo ímpeto dos erros que ainda carregamos no decorrer da nossa reencarnação, acontece naturalmente. Acredito que essa orientação de Emmanuel, trazendo lá de Paulo na sua segunda carta a Timóteo, é como nos incentivando a um treinamento. Não discutir, não brigar, não falar, não gritar, não xingar, não retrucar. Que as nossas palavras, e eu me lembro aqui de uma mensagem do hinduísmo que diz assim: se a nossa palavra não for melhor e mais produtiva do que o silêncio, então é melhor que fiquemos em silêncio. Porque o silêncio, ele nos oferece a retaguarda necessária daquilo que fizemos de bom e de melhor. Então, eu não preciso me justificar em nada. Eu não preciso provar nada. Eu não preciso entrar naquela contenda. E olhem como isso é tão comum nos dias de hoje. E eu vou dar um exemplo muito prático. No trânsito, às vezes, por uma distração, você fecha alguém. Se aquela pessoa for uma pessoa que está lá com o seu emocional, com o seu psicológico completamente abalado, aquela pessoa ela não é capaz de parar e aceitar as desculpas da nossa distração. Ela muitas vezes desce do seu veículo, agride, bate e às vezes até tira a vida de uma outra pessoa. Olha como que a contenda ela é tanto negativa para nós quanto para o outro. Às vezes a outra pessoa nos fecha. Se nada de mal aconteceu, por que que eu vou xingar? Por que que eu vou brigar? Por que que eu vou criar uma situação que eu sei na minha intimidade que é extremamente negativa para mim e para o outro? E Emmanuel continua. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Então, essas pessoas, elas gostam do louvor, porque elas se sentem importantes, se sentem acima dos outros, se sentem mais capacitadas e inteligentes do que os outros, querem, naquele terreno em que estão trabalhando e vivendo, uma posição de destaque, que é aquela pessoa que faz contenda, aquela pessoa que critica, aquela pessoa que simplesmente vê os defeitos, mas não vê as virtudes. Então, apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Isso é muito comum, não só na religiosidade, não só no meio espírita, mas em todos os setores da vida. Buscamos naquilo da qual estamos ali vivenciando situações boas e positivas para que possamos nos evidenciar perante tudo e perante todos. E como diz Emmanuel, dentro de um personalismo que, na verdade, é inferior.
combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Então, Emmanuel coloca alguns exemplos do que essas pessoas costumam realizar nos momentos de demanda, não é? Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular, atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto, não colaboram senão do vértice para a base e não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Brigamos por uma vírgula. Brigamos porque o fulano gosta do azul e o outro gosta do vermelho. E deixamos de observar a grande maravilha que existe no azul do céu e no vermelho do sol, quando ele se põe à tarde. Então vejam como que nós criamos demandas a troco de nada e deixamos, como diz Emmanuel, de ver escritores consagrados ao ideal de Jesus sendo totalmente esquecidos e largados à beira do caminho, simplesmente por um ponto de vista, simplesmente por uma vírgula. Nos esquecemos do próprio ensinamento de Paulo, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso ler de todos os livros e de cada um deles tirar o melhor que me convém, aquilo que verdadeiramente vem preencher a minha inteligência e o meu coração. E ele continua: jamais dispõe de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Não têm tempo para Jesus, mas se preocupam única e exclusivamente com a sua evidência pessoal, com o seu aparecer perante os outros. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Sempre há uma contenda quando para eles há a necessidade de se conjugar no cotidiano da vida os verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem azorragues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Olham para o mundo, olham para a humanidade, olham para tudo, sempre enxergando o lado ruim e negativo. Não conseguem ver em nada e em ninguém virtudes e pontos positivos, o que é uma grande falha de todos nós que nos colocamos como dirigentes, diretores, vice-presidentes e presidentes de uma casa espírita ou de um templo religioso. Porque a nossa incumbência é descobrir os pontos positivos, luminosos e virtuosos daqueles que nos procuram, para que eles aprendam a trabalhar em cima daquilo que é bom e não daquilo que ainda está errado na individualidade e na personalidade de cada um. Aqueles que criam demanda apontam sempre para o negativo.
dificilmente conseguem enxergar a beleza, a virtude daquilo que é feito de bom. Aquilo passa desapercebido para eles. Muitas vezes não ouvem e nem enxergam. Estão totalmente distanciados, como diz Emmanuel anteriormente, dos verbos ajudar, perdoar e servir. E ele continua: contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Tudo que está diretamente ligado às questões evangélicas, às questões religiosas, sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade. E se de repente conseguimos, mesmo assim, chegar a um ponto comum, a um ponto de acordo, a um ponto de equilíbrio, mesmo ali, eles buscarão, de alguma forma, encontrar motivos de perturbação. Então, aceitamos fazer tal coisa, mas e se acontecer isso, se acontecer assim, se for assado, mas não pode ser o fulano, tem o ciclano, não pode ser você, tem que ser eu. Enfim, inúmeras questões que acabam surgindo. Então vejam que só nesse parágrafo enorme, Emmanuel coloca aí inúmeros exemplos daquilo que ocorre nas demandas cotidianas da vida. E olhem que Emmanuel está falando única e exclusivamente da questão religiosa. Só da questão religiosa. E aí ele vai para o final. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Olha que interessante. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. E aí nós vamos dividir essa contenda. A pequena contenda, aquela que é média e aquela que é grande. Nós temos muitos na grande, temos muitos na média e temos também muitos nas pequenas. E dentro dessas três opções que colocamos, podemos observar, quando nos deparamos com uma contenda, aonde aquela alma querida se encontra. No pequeno, no médio ou no grande problema. E Emmanuel fala: são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvário das palavras contundentes e inúteis. Vigilância. Lembro-me de um ditado popular: boca fechada não entra mosquito. Boca fechada não entra o mosquito. Não entrar em contendas, não entrar em discussões inúteis, não entrar em palavreados que não vão levar a lugar nenhum. Lembrando de uma prece muito comum dentro da casa espírita: o silêncio é uma prece. Porque muitas vezes aquela alma que está criando a contenda pode estar envolvida espiritualmente por companheiros espirituais que querem a contenda, que querem a discussão, que querem a desavença, para desestruturar
um trabalho ou até mesmo uma instituição religiosa ou uma casa espírita. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. E ele termina dizendo: não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o mestre. Olha o puxão de orelha. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o mestre. Querelas, conversas inúteis dentro da casa espírita, dentro do trabalho espírita, querelas que não nos levam a lugar nenhum e que, sem que percebamos, acabam criando demandas no cotidiano da atividade da qual estamos envolvidos. Nem fomos chamados à intronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Não fomos chamados à intronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós mesmos. Então, se nós gostamos de uma demanda, se nós gostamos de uma querela, se nós gostamos destas conversas que não nos levam a lugar nenhum, aprendamos com esta lição. Livro Pão Nosso, capítulo 98. Evita contender. Para que desta forma passemos a ter uma postura diferente, dentro e fora do templo religioso, dentro e fora da casa espírita. Temos que educar o nosso palavreado, educar o nosso vocabulário para conversas, para palavras e para discussões úteis para a construção do bem, para a construção do reino de Deus em torno de nós e dentro de nós. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje, neste domingo, dia 12 de novembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, capítulo 98 do livro Pão Nosso, Evita Contender. Quero convidar a você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço pela sua companhia, pelo seu carinho, agradeço por você estar nos ajudando na divulgação do canal, da rádio, e desejo que você tenha um bom final de domingo e uma semana sem contendas, sem querelas, na educação do nosso palavreado, das nossas ações, das nossas atitudes perante tudo e perante todos aqueles que nos rodeiam. Que Jesus abençoe a você, abençoe o seu lar, a sua família, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Nos vemos domingo que vem, às 17 horas, na nossa série Encontros com a Paz. Que Jesus te abençoe e um forte abraço a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Até domingo.